Graça e paz, amado líder da Igreja Central, seja bem-vindo a mais um estudo de célula. E hoje o estudo de célula é a Mesa da Graça, com base na mensagem pregada pelo nosso pastor titular, pastor Emerson, nesse último domingo. O texto base é o texto de Mateus 9, 9 a 17. Após a leitura do texto, nós começamos a célula então com uma pergunta. A ideia aqui é provocar já os participantes a poderem opinar, vamos dizer assim, queimarem a cabeça no tema, tá bom? A pergunta é, o que é graça para você? E pode parecer uma pergunta óbvia para muitos, mas nós precisamos relembrar as bases do cristianismo. E para você, líder, uma resposta que você pode entregar para a sua célula é que graça é favor imerecido, ou de uma forma um pouco mais completa, graça é Deus dando tudo a quem nada merece. Mas deixe as pessoas da sua célula compartilhar, realmente abrirem o coração a respeito disso, ouça e quem sabe você pode até fazer alguns comentários iniciais já sobre o que é graça para essas pessoas. Bom, aqui nós começamos falando sobre Mateus, né? Mateus ele era um coletor de impostos e por ser um coletor de impostos, um publicano, ele era rejeitado pelos seus compatriotas. Por quê? Os judeus viam esses homens como traidores do seu povo, porque estavam a serviço do império e coletando impostos. E muitos desses coletadores de impostos, eles cobravam a mais para que eles pudessem ter um ganho. Então esses homens muitas vezes tinham muitas posses, mas eram rejeitados pelo seu povo. Porém, quando Cristo chama Mateus, Cristo então o chama para uma comunhão. E o fato de Jesus ter comunhão com um homem como Mateus gerou uma reprovação dos religiosos. E isso mostra um pouco da realidade do nosso mundo, né? Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar com a célula é um mundo dividido. E aqui, a ideia principal, líder, você tem um resumo já aqui, mas a ideia principal é você trabalhar a questão da religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é tudo aquilo que o homem faz para chegar até Deus, vamos dizer assim, de uma forma errônea, superficial. É aquela praxis religiosa externa, mas uma podridão interna, né? Uma hipocrisia de vida, vamos colocar aqui. E a religiosidade, que difere de um relacionamento real e transformador com Deus, ela procura dividir o mundo entre pessoas boas e más. Por que entre parênteses? Porque, na verdade, a Bíblia nos mostra que todos nós carecemos da graça do Senhor. Então, a sociedade, ela tenta fazer isso, né? Dividir entre grandes pecados, pequenos pecados. E como nós vemos desde a época de Cristo até agora, existem coisas que na época de Cristo eram consideradas muito ruins e outras que eram ignoradas, e hoje o que era ignorado é considerado muito ruim e as outras coisas são consideradas aceitas, como o exemplo do adultério que eu dei aqui. Então, nós percebemos a partir desta realidade que aquilo que deve ser o que diz para nós o que é bom ou mal, não é o nosso achismo social e nem a nossa religiosidade, mas sim aquilo que o Senhor fala na sua palavra, aquilo que Deus revela para nós. Então, a religiosidade, ela sempre divide, Cristo transforma. Essa frase é muito interessante, tem aqui no texto para você poder trabalhar com a sua célula. E a pergunta, para encerrar esse ponto é, como nós podemos diferenciar a religiosidade de um relacionamento real com Deus? E aqui, meu irmão, minha irmã, só tome cuidado para não entrar numa vertente que fala que religiosidade tem a ver com igreja e comunhão com a igreja, porque tem gente que renega a comunhão com a igreja debaixo desse argumento da religiosidade. Religiosidade não é igreja, não é comunhão com a igreja, tem nada a ver com isso. Religiosidade tem a ver com o nosso coração muitas vezes hipócrita. Nós queremos apenas a parte externa de uma religião, mas não temos essência. Então o relacionamento real com Deus, ele começa com uma entrega total, um arrependimento, começa com essa rendição ao Senhor. Então é uma transformação que acontece de dentro para fora, de tal forma que quando as nossas atitudes do lado de fora refletem a bondade de Deus, é porque já no nosso coração reina o Senhor e não uma hipocrisia, ok? Então aqui temos já um bom tópico para discussão e você vai poder até perceber aqui, fica uma dica, pessoas que talvez estão machucadas com algum tipo de religiosidade e que Deus te use, líder, para talvez sarar algumas dessas feridas capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, a força de um chamado. A ideia desse ponto aqui é declarar para todo mundo da célula que o chamado de Deus para nós geralmente não tem garantias. Muitas pessoas vão até Deus pelas suas bênçãos, mas Deus não fica prometendo que você vai ter o carro do ano, a casa do ano, não. Deus promete para nós uma caminhada, Deus promete para nós intimidade,
uma transformação real. Deus promete para nós vida em abundância com Ele. E aí, Mateus, ele entrega tudo para possuir isso, para possuir esse reino. Porém, quando nós olhamos para esse cenário, nós percebemos que o cristianismo tem um lado positivo e um lado negativo. Quando a gente fala positivo e negativo, não quer dizer que o negativo é só ruim e o positivo é só bom, não. Mas a gente está falando de positivo no sentido de receber algo, né? O positivo tem a ver com as bênçãos que nós recebemos de Deus e a vitória que nós temos em Jesus. Mas o negativo tem a ver com negar-se a si mesmo, renunciar prazeres da carne ou renunciar a outros caminhos. E aqui nós precisamos entender que um cristão de verdade, ele abraça e vive ambos os lados, o positivo e o negativo. Caso contrário, isso não é um cristianismo real. E aqui nós temos a pergunta: qual a importância do negar-se e das renúncias em nossa caminhada espiritual? E aqui fica uma dica para você, líder. Qual que é a importância desse negar-se das renúncias? A importância disso é que nós estamos matando a nossa carne e dando cada vez mais vazão ao Espírito Santo de Deus em nós. Porque muitas vezes as nossas vontades, elas estão atreladas aos nossos desejos pecaminosos. Então, o negar-se a si mesmo em prol do reino de Deus traz à tona outras bênçãos e positividades em nós. Você está entendendo? Então, a renúncia também é importante nesse sentido. Porque o renunciar, você renuncia a prazeres da carne, mas você em troca recebe sim prazeres espirituais. Então por isso que eu falo que o negativo não necessariamente ele é totalmente negativo. Então você precisa trabalhar isso dentro da sua célula, porque senão passa aquela ideia para a pessoa de que o cristianismo é sofrido no sentido do sofrimento chato, sabe? Aquela coisa, como o cristianismo é sofrível, como é algo chato, como é algo cansativo. Não. Existe o sofrimento do cristianismo e ele é difícil, porém esse sofrimento ele muitas vezes é mitigado em nosso coração pelos prazeres espirituais que encontramos em Deus. E isso precisa ser algo sólido no nosso entendimento, ok? E por fim, a graça na mesa. A glória de Deus se apresenta nessa mesa, na pessoa de Jesus, né? Então Jesus ele declara que ele veio pelos doentes. Nós temos na pessoa de Jesus alguém que está disposto a arriscar a própria reputação, andando com pecadores por amor. E a pergunta que está aqui, até onde nós estamos dispostos a entregar ou a arriscar para sermos instrumentos de Deus? Tem gente que não quer. Eu não quero receber fulano porque ele tem um pecado muito aparente, as pessoas vão achar o que de mim? Mas Deus nos chama a irmos além, a arriscarmos certas questões, quem sabe nosso tempo, quem sabe nossa reputação, por amor ao próximo, para alcançar o próximo. Nós temos esse exemplo tanto em Jesus, como o exemplo de Barnabé, que apresenta Paulo à igreja primitiva. Pensa só, Paulo ele era um perseguidor da igreja, Barnabé chamou Paulo para ser ali o seu pupilo inicialmente, vamos colocar aqui, e ele apresenta aos pais da igreja. Imagina o que esse homem arriscou. Ele apresenta um antigo perseguidor para os pais ali da igreja, ele estava arriscando a própria igreja, vamos dizer assim, a ser expulso pela própria igreja, mas ele fez isso por amor ao Senhor e à vida de Paulo. E olha só o fruto disso, não é mesmo? Então, nós somos chamados a essa atitude de graça, assim como Jesus faz, né? E por fim, nós entendemos que esse chamado, né? Esse chamado de Deus, ele nos traz para essa mesa da comunhão. E a mesa da comunhão, ela se encontra em vários textos bíblicos. Temos aqui alguns exemplos, né? Como a reconciliação de José com seus irmãos, Salmo 23 e tantos outros. Mas o principal é a Santa Ceia, aonde Jesus, através daquele momento, aponta para o seu sacrifício, o sacrifício que nos salvaria. E esse chamado é estendido para nós hoje. Você deve encerrar a sua célula perguntando para cada um ali, você entende que você está sendo convidado para a mesa da comunhão com Deus? Você entende que esse chamado é para você também? Será que você já se entregou a esse chamado? Você já aceitou esse convite para sentar-se na mesa? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Faça essa pergunta para a sua célula e termine meditando e compartilhando sobre a importância da comunhão com Deus e com os irmãos. Porque é nessa comunhão que nós podemos ver a graça do Senhor se manifestando. Quando um irmão ajuda o outro, quando um ombreia com o outro, quando um abre o coração para o outro, quando nós alcançamos alguém que está em dificuldade. A graça na mesa, precisa existir graça na mesa do Senhor.
Por isso que é importante que eu e você estejamos em comunhão com Deus e uns com os outros. Tá certo? Esse é o estudo de hoje. Que Deus te use poderosamente. Fica na paz e até a próxima. Valeu!